Vamos fazer, gente, a 52 agora? Ó, então vamos lá então. Então, vamos devagarinho, tá? Vamos devagarinho, eu e você. Primeira coisa a se fazer é ler o enunciado. Bem devagarinho, sem correr. Na hora lá você corre, vou entender. De acordo com o texto, ou seja, então é uma coisa que está no texto, né? Que é de acordo. Os espaços coletivos e o movimento sociais organizado favorece o quê? Por que que o espaço coletivo, todo mundo junto, esse movimento, vai favorecer o quê? Vou colocar todo mundo junto. Isso vai ajudar no quê? No quê? Vamos lá. Nos espaços, de acordo com o texto, não está no texto. Nos espaços coletivos e por meio dos movimentos sociais, ou seja, da sociedade, né, luta, enfim, organizados, o cidadão pode, por uma educação política, se construir e se reconstruir para uma ação que vai além do simples ato de votar. Você vai além do simples ato de você votar, mas sim legitimamente investir-se no direito constitucional de compartilhar continuamente para a construção e principalmente o controle democrático participativo. Vamos parar. Isso vai além do simples ato de votar, ou seja, você vai compartilhar, não é? Ou seja, de forma contínua, esses direitos para a construção, principalmente no controle da democracia, né? Todo mundo junto lembra democracia, algo participativo, para a implementação de políticas públicas que efetivamente garantam ali o exercício dos seus deveres individuais, coletivos e principalmente sociais. Esse movimento, gente, isso favoreceu o quê? Organização de pessoas guiada por questões individuais. Não, não é só questão individual, queridos aqui. É movimento social, ele não está ligado só às questões individuais. De uma certa forma, sim, mas estaria muito mais ligado a algo social, entendeu? O texto não defende uma individualidade, um único ser, uma única pessoa, entendeu? Seria a construção, é democracia, todo mundo junto, é o cidadão, entendeu? É movimento social, é coletivo, participação mais ampla do cidadão na vida e sociedade. Sim, né? Ou seja, essa democracia, implementação de políticas públicas, né, que garantam os direitos individuais, coletivos e social. Então, C, gente, contribuição para cercear os direitos fundamentais dos cidadãos. Cara, se você não soubesse o que significa cercear, já era, gente. Cercear é cercar. Eu não quero cercar os direitos do cidadão, entendeu? Muito pelo contrário, gente. Estou querendo contribuir para abrir os direitos, não cercear. D. Insatisfação por parte dos sujeitos que utilizam o voto como protesto. O texto não está falando que ninguém está utilizando o voto de forma a protestar. Ele está falando no controle democrático, participativo, implementar política, instituição de políticas públicas voltadas para uma classe social. Claro que não, gente. Como que os movimentos sociais vai favorecer só uma classe social? O movimento social vai favorecer, gente, todo mundo junto, tá, mas entendendo? Quem precisa, né? E o texto não está falando para uma única classe social, por exemplo, a classe da população pobre, né? Ah, mas o João Vitor, poderia ser. Mas não fala, poderia ser também, gente, a classe das pessoas negras, assim como eu, né? Que me encaixo. Entendeu? Poderia ser diversos tipos de classe. Classe das pessoas, de mulheres, por exemplo. O texto não está especificando qual classe. Então, não, gente. É a participação mais ampla do cidadão. Esse movimento social, ele ajuda nisso, justamente nisso. Então, 52, ela é a letra B, tá? 54. Essa aqui eu acabei errando ela na hora, menino. Nossa, fica na hora da confusão, mas aí depois eu vi. Mas vamos lá, né? Eu já entendi, ele é muito fácil, gente. Mas enfim, eu tinha até o conhecimento, mas na hora ali você já viu, né? A zona desmilitarizada entre as duas Coreias representa atualmente um. O que é zona desmilitarizada? Eu sei que é isso. Paraíso de ninguém. Um dos lugares mais vigiados do mundo, a zona desmilitarizada entre as duas Coreias, um corredor de 4 quilômetros de largura por 250 quilômetros de extensão. Virou um refúgio ecológico exuberante. Há 60 anos, quase ninguém entra lá. A fronteira ao longo do paralelo 38, que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. É toda ocupada pela zona
desmilitarizado. O que que é isso? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a gente sabe, a Coreia do Norte ela é muito perigosa, sei lá, né? Porque tem o Kim Jong-un, né, gente? O sistema ali, né? Comunismo, se eu não me engano, enfim. Lá, gente, não aceita liberdade de expressão. Ou seja, vou dar um exemplo. Você pode pesquisar na internet. Um soldado, ele tentou fugir da Coreia do Norte. Ele fugiu com um jipe da Coreia do Norte. Quando ele estava fugindo da Coreia do Norte, você não encontra tudo aberto para você sair. A Coreia do Sul lá tem como se fosse uma porta que divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Um homem tentou fugir da Coreia do Norte. O pessoal da Coreia do Sul puxou ele. Da Coreia do Sul. Bom, puxou ele. Um soldado, um policial da Coreia do Norte deu 4, 5 tiros nele. Ele não morreu, mas ele foi pego. Ou seja, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ela é dividida ali no meio. Tem uma zona. O que é zona? Uma fronteira. Tipo sei lá, gente. Imagina uma casa que separa ali, basicamente. Por que é isso? Isso está perguntando por quê? Nessa zona aí, entre as duas Coreias, representa o quê? Centro urbano densamente povoado e industrializado. Pelo amor de Deus, gente. Coreia do Norte, povoado, você nem consegue andar de um lugar para o outro. Muito arriscado, claro que não. A área disputada devido aos recursos naturais. Poderia te pegar. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão brigando aí por causa de recurso natural. Né? Ferro, chumbo, madeira, enfim. Não. Isso, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não brigam por causa de recurso natural. Os dois países têm isso. Fronteira herdada no contexto da Guerra Fria. Sim, durante a Guerra Fria a gente teve a Guerra das Coreias. Acho que uma das duas Coreias perdeu, se eu não me engano, e aí começou a briga entre elas, que adotaram sistemas políticos aí. Não é o Parque Ambiental sob proteção internacional, tem relação nenhuma. Região conflituosa devido à questão étnica. Questão étnica, não, gente. Isso aqui eu lembraria muito mais de questão de Israel e Palestina. Não tem muita relação com Guerra Fria. A Guerra Fria não está brigando por questões étnicas, até porque ambos ali se parecem, né? Tanto um tanto o outro são coreanos, e o rosto dos coreanos são praticamente todos iguais, né? Então não estão brigando sobre questão de étnicos, é etnia, lembra rosto, tá? Pessoas, não. 54 é a letra C, tá? 56, eu estou escolhendo aqui algumas mais fáceis que você resolveria aí tranquilo. A situação descrita no texto define um fluxo populacional de quê? São pessoas que estão fora de seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição relacionada a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social, ou opinião política, como também devido à greve e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Então vamos lá. Estão fora de seu país de origem. Por quê? Perseguição de raça, religião, nacionalidade, opinião política, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, conflitos armados. Está ligado ao quê? Refugiados. Mão de obra qualificada. Não estamos falando de mão de obra qualificada no texto. Migração sazonal, por um período de tempo. Não. Nômades, aquelas pessoas que não têm uma moradia fixa. Não. 56 é a letra D, marque ela. Refugiados, tá? Inclusive, se cair refugiados no Enem, você poderia falar que o governo não tem algumas coisas que poderia citar ali, né, gente? Que a gente não tem, por exemplo, uma política, por exemplo, pública ligada à assistência dessas pessoas aqui. As pessoas chegam aqui, elas encontram dificuldades, preconceito de acessar o mercado de trabalho, documentação, ela é difícil de ser conseguida, enfim.